Senhoras e senhores, sua atenção, por favor. Ok, aqui vai. O recorde mundial do Guinness para a mais profunda perfuração humana na crosta terrestre vai para o Poço Super Profundo de Kola. Sua profundidade é de 12 quilômetros. Você pode encontrá-lo na parte gelada da Rússia, onde a temperatura de inverno de menos 40 graus Celsius é comum. Isso é de arrepiar. Cientistas locais começaram a escavá-lo na década de 1970. O grande plano era atingir a profundidade de 15 quilômetros. Foi um projeto puramente científico para estudar a crosta terrestre e talvez chegar ao manto quente. Bom, quando é tão frio lá fora, meio que faz sentido, não? Até a profundidade de 7 quilômetros, a broca lidou facilmente com rocha de granito. Então, eles chegaram em camadas mais densas e a broca quebrou. Os cientistas tiveram que mudar o padrão de perfuração. No final, mais parecia uma árvore com muitos galhos. Quanto mais fundo ia, mais quente ficava. A temperatura subiu para 180 graus Celsius. O equipamento precisava de manutenção constante e o trabalho foi parado completamente em 1992. Se você vir este lugar lendário com seus próprios olhos, dificilmente perceberá que há um abismo logo abaixo dos seus pés. O poço parece um buraco pequeno e pouco ambicioso no solo. O lugar agora está abandonado, coberto de musgo e ferrugem. Também tem muitos mitos em torno dele. Um deles diz que as pessoas ouvem sons estranhos, como gemidos e gritos vindos das profundezas. Na realidade, é claro, nada disso é verdade. Na época, muitos países estavam envolvidos no estudo da crosta terrestre. Por exemplo, a Alemanha. Eles notaram devidamente a experiência da escavação do Poço de Kola e fizeram uma broca super tecnológica capaz de suportar temperaturas extremas. Um local foi escolhido na Baviera, na junção de duas placas tectônicas. No passado, elas eram as margens de um oceano antigo. No início dos anos 90, um grupo de pesquisadores começou a perfurar um poço ali, mas já a uma profundidade de 7 quilômetros, a terra revidou. Ela desviou a broca da vertical e então a temperatura atingiu um pico surpreendente de 270 graus Celsius. Todos esses problemas forçaram os cientistas a parar a uma profundidade de aproximadamente 9 quilômetros. Em 1977, uma empresa na Áustria começou a perfurar um poço em um local com recursos abundantes. Ou assim eles pensavam. Eles encontraram grandes reservas de gás, mas houve um problema inesperado. Quando a broca entrou na câmara, o poço ruiu. Eles tentaram novamente e fizeram um novo poço ainda maior, que chegava a 8,5 km, mas ironicamente não foram capazes de perfurar a câmara de gás novamente. Na Suécia, as expectativas de perfuração também não obtiveram resultado. No local de uma enorme cratera de 50 km de diâmetro, eles começaram a busca por gás e óleo. Se trata da maior cratera da Europa, que deve ter surgido por causa de um meteorito. O poço foi fundo, mas infelizmente nada de interessante foi encontrado. A 6,8 km de profundidade, a perfuração parou. Um dos poços de petróleo mais profundos do mundo é Bertha Rogers, em Oklahoma. Sua profundidade é de quase 9,5 km. Em 1974, a empresa Lone Star alcançou esse resultado impressionante em pouco mais de 500 dias. Por 5 anos, esse foi o poço mais profundo do mundo, até que o Poço de Kola foi perfurado. Bertha Rogers provavelmente poderia ter ido ainda mais fundo, mas a broca de repente atingiu um depósito de enxofre derretido. Ele ficou sólido ao redor da coluna de perfuração, quebrando a broca. Se você não pode chegar ao manto da terra pelo solo, o faça da água. O projeto Mohole era exatamente isso. Seu nome vem de moho, o limite entre a crosta e o manto. E, bem, um buraco. Hole em inglês significa buraco. De qualquer maneira, o projeto foi lançado na década de 1960 e supervisionado pela Fundação Nacional da Ciência dos Estados Unidos. A crosta no fundo do oceano é mais fina do que em terra e o manto está mais próximo. Os cientistas esperavam que um poço subaquático de 5 km de profundidade os levasse até lá. Eles escolheram um local no Oceano Pacífico, onde o fundo estava a uma profundidade de cerca de 3,5 km. O projeto tinha 2 fases planejadas e a primeira foi um sucesso. Um total de 5 poços foram perfurados, cada um não excedendo 200 metros de profundidade. Infelizmente, a segunda fase nunca aconteceu. Foram muitos os problemas. Hoje, os poços subaquáticos são comuns. Seu objetivo principal é a extração de petróleo e gás. A plataforma de perfuração americana EVA-4000 está localizada no Golfo do México. Essa enorme estrutura se eleva acima da água na altura de um prédio de 20 andares.
A plataforma se move em busca de óleo em profundidades de mais de 1.800 metros e quando encontra um bom local, é capaz de perfurar até 9,5 km no fundo do mar. Agora vamos para a África. Aqui, bem ao sul do continente, há uma enorme pedreira, a mina de diamantes Kimberley. Pode-se dizer que é fácil perfurar o solo quando se tem o melhor equipamento, mas este buraco foi literalmente cavado à mão. Cerca de 50 mil trabalhadores o escavaram incansavelmente no final do século XIX e no início do século XX, usando pás comuns. E não, eles dificilmente queriam chegar ao lado oposto da Terra. Eles foram atraídos pelo brilho encantador dos diamantes. Uma das pedras preciosas mais famosas, Tiffany, pesando 128,5 kg, foi encontrada na mina Kimberley. A profundidade do buraco atingiu 240 metros. Imagine como era difícil voltar do trabalho. Era como subir 66 andares a pé. Quando o trabalho parou, o fundo do buraco foi parcialmente preenchido com terra e a água inundou o local. Hoje é um local popular entre os turistas e certamente cada um deles secretamente espera encontrar um diamante lá. Com o boom industrial, o petróleo se tornou ainda mais popular do que os diamantes e os poços de petróleo ao redor do mundo estão ficando mais e mais profundos. Por exemplo, em 2008, o Catar perfurou o maior poço de petróleo da época, o Al Shaheen. Tinha 12,2 km de comprimento e levaram pouco mais de um mês para fazê-lo. A parte vertical do eixo atinge 10,9 km. Esticado para cima em vez de para baixo, o poço alcançaria a altura de voos de aviões comerciais. O recorde foi quebrado em 2012 pelo poço de petróleo Z44 Shell. Quando mediram seu comprimento, o novo buraco superou o do Catar em cerca de 100 metros. Só para você ter uma imagem mais clara, qualquer um desses dois poços de petróleo acomodaria quase 15 Burj Khalifas ou 40 Torres Eiffel. Vamos para o Canadá e bem alto no céu para vê-lo do espaço. Está vendo esses dois buracos enormes? Se você não sabe que são locais de mineração de diamantes, pode pensar que uma invasão alienígena aconteceu enquanto você dormia. Este enorme lugar fica na ilha de Lac de Grâce, não muito longe do Círculo Polar Ártico. É uma cidade inteira com edifícios industriais e administrativos, uma casa de caldeiras, alojamentos para os trabalhadores e até uma pista de pouso. Em 2018, o maior diamante da América do Norte foi encontrado aqui. Ele pesava 552 quilates. Além de diamantes e petróleo, as entranhas da Terra têm muitas outras coisas úteis. Um exemplo é o cobre. Vamos para Utah ver a gigante mina Benham Canyon. O cobre é extraído aqui há mais de um século. A largura dessa pedreira chega a 3,2 km e desce 800 metros. Imagine como seria de tirar o fôlego um voo de parapente sobre essa poderosa estrutura. Mas o maior tesouro do planeta é obviamente a água doce. E para chegar lá, as pessoas iriam cavar o mais fundo que precisassem. O poço de água mais profundo do mundo é encontrado na Grã-Bretanha. Ele foi escavado à mão no século XIX. As pessoas simplesmente tinham que continuar cavando, porque não conseguiam chegar à água. E como resultado, chegaram a quase 400 metros. Quando a água finalmente jorrou do subsolo, os trabalhadores mal conseguiram sair do poço. Muitos de nós passamos grande parte de nossa vida sob a terra. Sim, quero dizer no metrô. A estação subterrânea mais profunda do mundo fica em Kiev, na Ucrânia. Demora mais de 5 minutos para a escada rolante descer até a plataforma. Afinal, são quase 105 metros para baixo. Às vezes, a natureza decide cavar algo profundo por conta própria. Provavelmente, a Fossa das Marianas é o ponto mais profundo do oceano. Seu fundo, chamado Depressão Challenger, fica 11 quilômetros abaixo do nível do mar. A luz do sol nunca chega lá. A pressão lá embaixo é mais de 1000 vezes maior do que na superfície. Se você decidir mergulhar até o fundo, gastará 4 horas do seu tempo e muito dinheiro com o equipamento necessário. Os cientistas até encontraram montanhas lá. A propósito, se o Everest fosse movido para o fundo da Fossa das Marianas, não conseguiríamos ver seu topo na superfície. E uma pequena charada: você pode cavar na água? A resposta é sim, se estiver na forma de gelo. O Observatório de Neutrinos na Antártica conseguiu cavar furos de até 2,5 km de profundidade usando água quente. Filamentos de detectores ópticos passam por eles. Eles capturam partículas elementares, neutrinos. Na verdade, este é um telescópio que está direcionado não para cima, mas para baixo, no gelo. Mas essa é uma história completamente diferente.